Bom, como não poderia deixar de ser, né, o tema principal de hoje, do programa de hoje, são as manifestações em várias cidades do país neste domingo, em apoio ao governo Bolsonaro, em defesa da liberdade do deputado Daniel Silveira, que está aqui com a gente, e a maior concentração foi na Avenida Paulista. A gente vai ver aí imagens da manifestação na Paulista, foi abaixo da manifestação de 7 de setembro do ano passado, mas um número bem superior. Eu acho que hoje a questão é essa. A gente tinha uma manifestação aqui em São Paulo e eu passei por ela ali no Pacaembu, na Praça Charles Miller, e vou chutar aqui, que é mais ou menos 20-1. Essa manifestação é umas 20 vezes maior do que a manifestação aquela que é coberta de vermelho, pessoas com camisas vermelhas, bandeiras vermelhas. Eu me arriscaria a dizer que a presença de visitas aqui no nosso estúdio hoje, Fiuza, está páreo duro ali a quantidade de pessoas hoje aqui com a quantidade de gente que tinha na Charles Miller, né, para ouvir o Lula, que teve que atrasar um pouquinho o discurso dele porque tinha pouca gente. Fiuza, mais uma vez, uma manifestação não tão grande, como eu disse, quanto a de 7 de setembro, mas uma manifestação significativa. Pois é, Lacombe, o 7 de setembro de 2021, ele não pode ser um parâmetro, porque ele foi, de fato, uma das maiores manifestações da história do país, né? Aquele 7 de setembro foi caudaloso e ele marcou, principalmente, uma mudança de comportamento na imprensa, que no 1º de maio do ano passado não viu nada, né? Ela não viu manifestações de rua. E no 1º de agosto também não, sendo que 1º de maio, 1º de agosto de 2021 foram manifestações muito grandes, né? Manifestações por liberdade, contra os abusos do STF, por lisura no processo eleitoral, contra a ditadura sanitária. Essas são as pautas e todo mundo já se acostumou com esta exigência que a maioria da sociedade brasileira tem feito por liberdade, né? Então, o 7 de setembro não é parâmetro. Se a gente esperar que qualquer manifestação de rua tenha que ter aquele 7 de setembro, ninguém mais vai sair na rua, e não é isso que a gente está vendo acontecer. Agora, são manifestações imensas, por esses pontos que eu já coloquei, e eu devo dizer que me parece que a imprensa está mudando de comportamento, porque no 1º de maio do ano passado, a chamada grande imprensa, que era a grande imprensa, ela não viu a manifestação, ela não cobriu, ela fingiu que não houve, fora as exceções de sempre, né? Não deu manchete, foi uma coisa assim, tipo, fingiram que não viram o povo, né? Hoje a gente vê que é uma coisa um pouquinho diferente. Eles aceitam ver, mas vem já com aquele embrulho, né, Lacombe, que o Brasil dividido, né? A divisão você já deu aí o seu testemunho ocular, que é mais ou menos, evidentemente, o que está por aí, né? Nós sabemos a quantidade de gente que se acostumou desde o ano passado a se manifestar caudalosamente por liberdade. Evidentemente que o presidente Bolsonaro representa, para uma boa parte dessas pessoas, o anseio de liberdade, hoje mais do que nunca, porque do outro lado está o Lula, um ex-preso, condenado, cujos crimes não foram abolidos, que aparece, né, nessa história que se tenta montar como uma alternativa democrática. Evidentemente que você tratar o Lula como alternativa democrática só criando uma história, só criando uma ficção científica. E aí, nessa ficção científica, vai caber esse personagem disparado nas pesquisas o tempo todo, e vai caber também aquela editorialização, né? Aquele desvio de fé para trazer um equilíbrio, né? Uma ideia de que, de fato, estamos diante de uma polarização e o Bolsonaro está reagindo nas pesquisas, o que não é absolutamente o que se passa. O que essa imprensa não consegue ver, ela vê de fato um povo que não existe, né, defendendo o Lula e querendo o Lula,
e ela não consegue ver mais os crimes que o Lula cometeu. E só para a gente ilustrar, então, vamos ver algumas imagens da manifestação aqui em São Paulo, na Praça Charles Miller, ali no Pacaembu. Aliás, pertinho da minha casa, por isso eu passei por ali hoje. Tinha muito pouca gente. É uma foto aérea, muito pouca gente mesmo. Como disse o Fiuza, passei por lá, vi que havia pouca gente. E Constantino e Ana, vou passar para o Constantino primeiro, para vocês falarem um pouquinho das manifestações. Daqui a pouco a gente começa, então, logo depois do comentário de vocês, a nossa conversa com os deputados Daniel Silveira e Carla Zambelli. Constantino, vamos lá, as manifestações de hoje. Então, Lacombe, o grande resumo do que a gente viu hoje nas ruas do Brasil é o fiasco da manifestação daquele que é o favoritíssimo, segundo as pesquisas. Esse é o grande resumo, a síntese. Acabou a mortadela, o que explica, inclusive, o Lula já ter falado em volta de imposto sindical. Ele sabe que precisa dessa mortadela para manter a sua militância nas ruas. E sem mortadela é isso aí, Tem que atrasar a fala do ex-presidiário para ver se o show da Daniela Mercury, cujo último sucesso, se não me falha a memória, e é difícil até a memória funcionar, eu acho que é de 92, então tiveram que apelar para isso e nem isso serviu para atrair ninguém. E aí o que eles estão fazendo? Pegando a manifestação da Paulista a favor do governo Bolsonaro, da liberdade, da Constituição, e distorcendo com uma comparação com o 7 de setembro, que vocês já explicaram que é algo muito fora da curva, muito atípico. Eis a chamada do UOL. Atos a favor de Bolsonaro e Lula ocorrem esvaziados a partir da convocação, ou seja, eis a estratégia que a mídia vai usar. Falar que ambos decepcionaram para não ter que lidar com a realidade. A realidade é essa aí, 20-1, na melhor das hipóteses, para o lado do larápio. Veja, não é por acaso. O ex-presidente Lula tem feito discursos aí, e depois eu vou até querer explorar isso com nossos dois convidados deputados para entender o que pode ser essa estratégia um tanto suicida, ou talvez um alerta, alguém que já sabe que as urnas não são muito confiáveis e que já está preparando o terreno para radicalizar se voltar ao poder. Mas em uma semana, nós vamos falar disso à frente, o Lula conseguiu dizer que policial não é gente, depois pediu desculpas, defendeu uma moeda comum junto com a Argentina, com a Venezuela, disse que basta pedir para o Putin que a guerra acaba, e falou que vai vetar clubes de tiro no país. Isso já vem numa sequência, numa trajetória aí que envolve falar que vai governar junto com o Boulos e o MTST, cantar a Internacional Socialista ao lado do Alckmin, controlar a imprensa e mídia, revogar a lei trabalhista, como eu disse, furar o teto. Quer dizer, é uma insanidade. E tem gente no mercado financeiro achando divertido isso. Tem muita gente na imprensa falando que o Lula é um cara de centro, é um cara moderado. Então, o que a gente está percebendo nas ruas é o oposto. O povo acordou, o povo ganhou gosto pela política porque entendeu que a política é um instrumento de defender ou destruir as nossas liberdades e até mesmo as oportunidades para buscar prosperidade, proteção da família. E o que nós estamos vendo é isso. Um ato totalmente vazio, desprovido de gente, que é o ato da esquerda, da extrema esquerda, que promete esse conjunto todo de barbaridades e é defendido pela mídia, por essa velha imprensa tucanopetista, e do outro lado, o povo, gente trabalhadora, gente de bem, gente decente, que não precisa ser necessariamente bolsonarista, no sentido que atribuem a ele, ou a esse termo, mas sim pessoas que estão vendo a ameaça da volta do Foro de São Paulo, da quadrilha petista, da roubalheira, e da censura. Então as pessoas estão reagindo, é disso que se trata, enquanto que a imprensa prefere dar manchetes como ato... Deputado Daniel Silveira e deputada Carla Zambelli aqui com a gente no estúdio do 4x4. Daniel, eu vou começar pela deputada Carla Zambelli. O que a senhora viu na Paulista? Que tipo de gente, que tipo de anseios, de desejos as pessoas tinham ali naquela manifestação? Lacombe, primeiro, boa tarde. Boa noite já, Boa noite, 8h28. Eu vim direto de lá para cá e o carinho que a gente vê das pessoas conosco, o agradecimento, a esperança. O que eu mais ouvi hoje, Lacombe, é Deus abençoe o presidente. Não, resistam, não desistam, a gente está aqui com vocês. A esperança nos olhos das pessoas. E, Lacombe, muita gente jovem, muitos idosos. Tinha um senhor de 87 anos, uma senhora de 85, o pessoalzinho levava ali o seu banquinho para poder ficar sentado para ouvir sobre política.
E o que eu percebi é o seguinte, Lacombe, as pessoas estão muito felizes com a liberdade do Daniel Silveira. É como se cada um de nós, e eu me sinto assim também, cada um de nós tivéssemos conquistado também a nossa liberdade. Porque o fato de perceber o Daniel preso, e não só preso, mas amordaçado, isso daí causava um incômodo muito grande para todos nós. Saber que, eventualmente, uma pessoa pode não ter concordado com uma coisa ou outra que ele disse, mas a forma como aconteceu, a injustiça, a perseguição, finalmente a condenação, totalmente desproporcional, com um devido processo legal ignorado, massacrado, pisoteado e toda uma injustiça acontecendo. Quando vem Bolsonaro e anuncia a graça naquele feriado de 21 de abril, é como se todos nós estivéssemos no sentido assim, independentes, autônomos, livres, é como se o presidente Bolsonaro tivesse dado a graça a cada um de nós. Então, o que eu percebi ali é que voltou, os brilhos nos olhos voltaram aos olhos das pessoas, esse brilho, essa esperança, essa vontade de ver, continuar vendo o Brasil mudando, e o anseio, né? O anseio por mais mudança, o anseio por mais liberdade. Muita gente perguntando do PL que a gente apresentou essa semana, o PL da Liberdade, que a gente pode falar depois, e preocupados com as pessoas, preocupados com o Daniel. Como é que ele está, Carla? Ele está bem? Diz para ele que a gente está rezando por ele. E aí não só em São Paulo, mas eu recebi informações do Brasil inteiro, eu recebi um vídeo de Patos de Minas, o pessoal de Patos, sabendo que o Daniel não estaria lá, mas mandou uma foto. Daniel, estamos com você, estamos orando por você. Então, todo esse carinho só mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está no rumo certo, e daqui para frente, se Deus quiser, é liberdade, justiça, respeito à Constituição, respeito aos nossos valores e princípios, respeito à democracia, e a maioria, a vontade da maioria que elegeu o presidente Bolsonaro, elegeu pessoas como Daniel, e que quer finalmente a nossa liberdade de expressão devolvida a nós brasileiros. Agora, 8h31, horário de Brasília. Primeira entrevista do deputado Daniel Silveira depois da graça concedida ao presidente Bolsonaro. Já temos agora 48 mil visualizações simultâneas. Deputado sem a tornozeleira, sentindo-se livre nos braços do povo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O senhor foi às duas manifestações. Foi. O que o senhor viu? Que tipo de carinho recebeu? Que tipo de mensagem conseguiu ouvir? Bom, primeiro, boa noite aos telespectadores. Na verdade, a mensagem ela foi muito clara, porque as pessoas já estavam, como a Carla bem deixou claro, a maioria da população estava se sentindo amedrontada, porque quando você tem um direito basilar, o direito pátrio da liberdade de expressão sendo tolhido, né, embora a legislação garanta isso, e principalmente não uma legislação comum, né, a nossa Carta Magna garanta isso é cláusula de pedra, e você vê que alguns guardiões deveriam resguardar de fato, e às vezes acabam atacando e retirando isso, as pessoas acabam ficando com medo. Eu vi durante esse tempo que eu permanecia preso, né, eu fiquei no total 11 meses preso, uma grande parte no Batalhão Prisional Especial da Polícia Militar e 1 mês e meio mais ou menos em prisão domiciliar. Tudo isso fora do devido processo legal, né, na verdade nada foi dentro da lei, sim à margem dela, e se a gente for discorrer aqui sobre as várias falhas, né, os erros formais que deveriam, a nulidade plena do direito, deveria ter anulado o processo. Se a gente for discorrer aqui, a gente vai demandar muitas horas. Então, falando aqui... O passado já demorou muito tempo, falando tudo que foi cometido de irregularidade. Não, muito tempo, são muitas coisas, na verdade. As pessoas sentiram medo disso, né? Elas falavam, olha, se a lei não está sendo respeitada, então a qualquer momento eu posso ser preso. E hoje, quando eu saí às ruas e fui recebida pelas pessoas, muito carinho, na verdade, as pessoas felizes, porque, na verdade, não se trata do Daniel Silveira. Daniel Silveira é só mais um, e talvez a gente pode usar aqui, talvez não essas palavras sejam as certas, mas no lugar certo, no momento certo, na situação certa, para corrigir um erro. Então, acho que as pessoas perceberam isso, tomaram para si essa, vamos dizer assim, a compaixão, e estavam muito felizes, na verdade. Falaram que oravam por mim, pela minha família, eu fiquei muito feliz e satisfeito, e agradeço a todos aí que puderam fazer isso aí por mim.